Então a gente começou falando sobre a parte histórica do TDAH, fizemos uma revisão desse último século sobre como que nós chegamos até o estado da arte atual. Depois a gente falou um pouco sobre a epidemiologia do TDAH. Depois a gente abordou as questões genéticas e neurobiológicas do TDAH. E aí então vocês começaram a entender sobre o lobo frontal, como que ele se relaciona com o temporal, como que o córtex pré-frontal modula a atenção e a concentração. E agora nós chegamos numa parte que é o filé mignon dessa aula, que são os critérios diagnósticos do TDAH, né? Então, os critérios diagnósticos do TDAH, eles não são complexos, mas é preciso que vocês peguem o DSM-5 e que vocês realmente leiam cada um dos critérios. Eu vou dar uma explicação global para que vocês possam entender e depois, quando vocês memorizarem os critérios diagnósticos, vocês vão ver que o diagnóstico ele não é complexo, né? Então veja assim, quando você tem uma suspeita de que uma criança tenha TDAH, você vai pensar em 5 critérios diagnósticos. Esses 5 critérios diagnósticos, eles são subjacentes, quer dizer, você tem o A, o B, o C, o D e o E. E você vai passando para o próximo conforme você vai cumprindo o critério anterior. Então veja lá, ó, o que é o critério A? O critério A ele é o principal, é aquilo que se não tiver você já para aí porque você não está falando de TDAH. O critério A, ele diz assim, padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Isso descreve o próprio nome do transtorno, então TDAH. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e comportamento impulsivo. Então, o critério A é um padrão persistente de desatenção e desconcentração, hiperatividade e impulsividade. Quando você olha no DSM, este primeiro critério, ele é composto por 18 itens. Então, o critério A, ele é composto por 18 itens. Desses 18 itens, os primeiros 9, então de 1 a 9, dizem respeito à falta de atenção. Os outros segundos 9, então do 10 ao 18, dizem respeito à hiperatividade ou comportamento impulsivo. Então vamos lá, o critério A, ele é composto por 18 itens. Os primeiros 9 itens do critério A dizem respeito à falta de atenção e concentração. O segundo grupo de 9 critérios, então do 10 ao 18, dizem respeito à hiperatividade e comportamento impulsivo. Como que você cumpre o critério A do DSM-5 para TDAH? Você tem que ter pelo menos 6 positivos dos primeiros 9, e aí você dá o diagnóstico de TDA, déficit de atenção. E se você tiver pelo menos 6 do segundo grupo de 9, você dá diagnóstico de hiperatividade e comportamento impulsivo. Então, gente, para você ter o diagnóstico completo de TDAH, você tem que ter 12 critérios cumpridos, 6 do primeiro grupo e 6 do segundo grupo. Se você cumpriu essa primeira etapa de 6 aqui e 6 aqui, você passa para o critério B. Qual que é o critério B? Estes sintomas que você falou ali no critério A, eles têm que estar presentes necessariamente antes de 12 anos da idade. Vocês lembram que quando a gente falou sobre a história do TDAH, a história evolutiva da nomenclatura, coisa e tal, antigamente o DSM-4 não era 12 anos, era 7 anos, né? Então, a partir do DSM-5 passou a ser 12 anos da idade. Então, esses critérios que você observou no critério A, eles têm que estar presentes antes de 12 anos da idade. O que é o critério C? Estes sintomas lá do critério A, eles têm que estar presentes em 2 ou mais ambientes distintos. Claro, né? Porque você não pode ter um transtorno neuropsiquiátrico, por exemplo, só na escola. Você não pode ter um transtorno neuropsiquiátrico só em casa. Então, quando o critério C diz que esses sintomas eles têm que estar presentes em 2 ou mais ambientes, na verdade, quando você tem o TDAH clássico, em todo lugar o indivíduo tem a manifestação do TDAH. Mas o critério C diz sintomas em 2 ou mais ambientes distintos. Aí você preencheu o critério C, você passa para o critério D. Esses sintomas eles têm que interferir significativamente na vida social, laboral ou escolar. Esse, pessoal, é o principal, porque o resto é fácil. Agora, o critério D,
Vou repetir, ele diz lá assim, ó, os sintomas eles interferem significativamente na sua vida social, laboral ou escolar. Ou seja, só o fato de você ser desatento, ou só o fato de você ser impulsivo e hiperativo, não significa que você tenha este transtorno neuropsiquiátrico. Além de você ter essas manifestações clínicas, elas têm que ter um impacto significativo sobre a sua vida social, laboral, ou seja, do trabalho, ou escolar. Por quê? Porque se não tiver esse impacto, você não tem uma doença, você não tem um transtorno neuropsiquiátrico, aquilo é somente uma característica sua. E aí, é claro que durante a consulta não é fácil você fazer esse discernimento, né? Porque você tem que começar a perguntar para a família, olha, tudo bem, eu já entendi que ele é desatento, mas qual o impacto que isso tem sobre a escola? Qual que é o impacto que isso tem sobre os relacionamentos sociais que essa criança tem com os seus amigos? Então, se isto for positivo, ou seja, se estes sintomas do critério A interferem significativamente sobre a vida social, laboral ou escolar, aí então você passa para o critério E, que é o último critério. Qual que é o último critério? Esses sinais e sintomas que foram descritos lá anteriormente no critério A, eles não podem ser mais bem explicados por outra condição. Então, por exemplo, vamos supor que o indivíduo ele tem síndrome de Down. Ele pode ter as duas coisas, claro, mas vamos supor que ele tenha síndrome de Down e a síndrome de Down explique aquelas manifestações clínicas. Se você puder atribuir isso exclusivamente à síndrome de Down, você não precisa dar um diagnóstico de TDAH. Se o indivíduo tem, por exemplo, um autismo nível 1 e TDAH e sintomas de desatenção e hiperatividade. Se aquelas manifestações clínicas puderem ser explicadas exclusivamente pelo TDAH, você não deve dar o diagnóstico, exclusivamente pelo autismo, você não deve dar o diagnóstico de TDAH. Aí, pessoal, esse item C, né, o critério E ali, ele é muito complexo. Por quê? Porque nós sabemos que esses transtornos neuropsiquiátricos, eles são altamente comórbidos, né? Então, quer dizer, muitas crianças com autismo têm TDAH, muitas crianças com deficiência intelectual têm TDAH, muitas crianças com síndrome de Down tem TDAH. Então, antigamente também, se vocês lembrarem lá do começo da nossa aula, eu expliquei para vocês que até meados há quase de 15 anos atrás, pouco menos do que isso, nós não acreditávamos na neurociência que um indivíduo pudesse ter esse tipo de comorbidade. Então, quer dizer, o indivíduo era autista, tudo que ele tem é explicado pelo autismo. O indivíduo tem transtorno do desenvolvimento intelectual, tudo que ele tem é explicado pelo transtorno do desenvolvimento intelectual. Hoje em dia, não. A gente entende que, do ponto de vista genético, como existem alterações genéticas que provocam sintomatologias muito distintas e, portanto, provocam transtornos distintos. Então, dependendo da alteração genética que você tiver, você pode ter, por exemplo, TDAH, autismo e deficiência intelectual. Você pode ter, por exemplo, síndrome de Down, autismo e TDAH. Você pode ter síndrome de Down, deficiência intelectual e TDAH. Então, esse critério E, né, que é os sintomas não podem ser mais bem explicados por outra condição, ele é um tanto quanto complexo, você precisa de um tanto quanto de experiência para conseguir utilizar esse critério com parcimônia, né? Lembre-se também que o TDAH ele vai ter 3 níveis, então, o leve, o moderado e o grave. Claro que o moderado e o grave é muito mais simples o diagnóstico, a forma leve do TDAH é mais complexa, porque é muito difícil você entender ali o critério D, né? Quer dizer, um indivíduo que tem um TDAH leve, ele tem que ter uma pequena interferência sobre sua vida social, laboral ou escolar. Às vezes isso é muito subjetivo, né, pessoal? Então, às vezes pode ser difícil você entender isso. Uma outra questão importante também é que o TDAH ele tem manifestações clínicas diferentes entre meninos e meninas. Quando a gente for lá numa aula lá para frente, nós vamos falar sobre autismo, nós vamos falar a mesma coisa. Nós vamos falar que o autismo ele também se manifesta de forma distinta em meninos e meninas. Aliás, isso acontece com muitos transtornos neuropsiquiátricos. A esquizofrenia também, a depressão também. Então, hoje nós sabemos que nos meninos com TDAH existe um predomínio de hiperatividade e comportamento impulsivo. Nas meninas com TDAH existe um predomínio de falta de atenção e de concentração. Você precisa estar muito atento nisso para não comer bola nos diagnósticos, né? Como eu falei para vocês, o TDAH ele é uma condição genética, nós já discutimos um pouco isso,
não pode esquecer do gene do transportador da dopamina, que é o DAT1, e do gene do receptor D4 de dopamina, que é o DRD4, né? Então, embora tenham muitos outros genes marcadores do TDAH, esses foram os primeiros a serem descobertos e são aqueles que a gente tem a maior quantidade de pesquisa, né, sobre eles, né? Então, de novo, o gene do transportador da dopamina, que é o DAT1, e o gene do receptor D4 de dopamina, que é o DRD4, né?